Boa tarde, senhores. Nós estamos nos celebrando a recuperação. Nós estamos também na lição de número 15. E a lição tem um tema propício, maravilhoso para a gente. Vitória! O tema é vitória. Princípio 5, que diz do celebrando, que diz assim: são 8 princípios, e o princípio 5, baseados em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças de Jesus Cristo, diz assim: peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Mateus capítulo 5, versículo 6. O passo de número 6 diz assim: prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Passo de número 7. O texto, do passo 6 diz assim: humilhe-se diante do Senhor e ele os colocará numa posição de honra. Tiago 4:10. O passo de número 7 diz assim: humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. Muito parecido com o passo 6, que diz: prontificamos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. E o passo 7, humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. 1 João capítulo 1:9 diz: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Pense nisso, como você pode obter vitória sobre seus defeitos de caráter? É uma pergunta. Como você pode obter vitória sobre os defeitos de caráter? Os seus defeitos de caráter? É para mim também. Como obter vitória sobre os meus defeitos de caráter? Vitória. Vamos usar o acróstico de hoje. A próxima página, a página de número 104, ela nos diz o seguinte: voluntariamente submeter-se, depois fala sobre identificar falhas de caráter, transformar sua forma de pensar, obedecer à voz de Deus, também tem aqui recuperar-se é viver um dia de cada vez, iniciar a recuperação como um processo e aceitar a mudança e optar por ela. Mas eu quero estar hoje no bem rapidinho sobre voluntariamente submeter-se, ou seja, de forma voluntária eu vou me submeter. Voluntariamente me submeto a cada mudança que Deus quer fazer na minha vida. E humildemente peço que Deus remova meus defeitos de caráter. Romanos 12, 1, 2. Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Romanos 12, versículo 1 ao 2. No princípio 3, tomamos a decisão de entregar nossa vida à vontade de Deus. Agora você está considerando que o passo 6 diz: prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. É importante entender que o princípio 5 é um processo. Mudanças duradouras levam tempo. O restante desta lição esboça o processo necessário para que Deus faça as mudanças positivas em sua vida. Aquelas mudanças que ele e você tanto desejam. Então é voluntariamente se submeter.
Eu vou ler a primeira parte de novo. Voluntariamente me submeto a cada mudança que Deus quer fazer na minha vida e humildemente peço que Deus remova meus defeitos de caráter. Difícil, né? Muito forte a lição. A lição é vitória. Para alcançar a vitória, eu preciso me submeter ao processo de Deus. Porém, quando eu me submeto ao processo de Deus, eu tenho que tentar visualizar o que Paulo fala quando ele diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu tenho que parar de pensar do meu jeito. Porque se do meu jeito tivesse dado certo, eu não tinha entrado nas drogas, eu não tinha entrado no alcoolismo, eu não tinha entrado na mentira, eu não tinha perdido tudo na jogatina, eu não tinha muitas horas destruído a vida em várias, vamos dizer assim, situações que se tornaram doença, como o alcoolismo e as drogas, e situações que colocaram o cidadão no fosso, no poço. Então, o desejo de vitória, ele está relacionado com o passo de número 7, que eu achei interessante. O 6 diz: prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos os defeitos. E o 7 diz: humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. Deixar de viver a minha vontade, o meu querer, da minha maneira e começar a viver a maneira de Deus. Uma boa tarde. Vamos pensar nisso. Não mais eu. Agora eu tenho que pensar no nós, no todo, na família, nas pessoas em volta e principalmente em Deus, porque Ele quer o melhor para mim.